Pessoal, eu vim aqui fazer esse vídeo para comentar sobre um ponto que é o seguinte. O protestante, ele afirma que a definição do cânon do Antigo Testamento, ou seja, 39 para ele, é decorrente de uma autoridade, a autoridade judaica, para definir o cânon do Antigo Testamento. Da mesma sorte, eles falam que os judeus definiram o cânon do Antigo Testamento, mas quem definiu os livros do Novo Testamento foi, na verdade, uma continuidade dentro da igreja, não a igreja católica, mas dito por eles, mas foi sendo aceito cada livro a passar do tempo, e nem o Novo Testamento a igreja católica definiu. Mas veja que contradição. A igreja católica, ou qualquer igreja, seja qual for ela, não definiu o cânon do Novo Testamento. Mas quando se fala do Antigo, eles afirmam que quem definiu o cânon do Antigo Testamento foram os judeus. Veja, que lógica tem um corpo de homens ter o direito, capacidade e o poder de definir os livros do Antigo Testamento, mas quando chega no Novo Testamento, os livros vieram ao acaso, sendo aceito, movido do Espírito Santo e por aí vai, para que esses livros fossem esses daí. Tem lógica isso? A igreja e nenhuma outra igreja, não só a igreja católica, tem autoridade de definir o cânon do novo, mas do antigo, um corpo judaico teórico tem essa capacidade. Você nunca pensaram que isso é um argumento falho, que na verdade está se tentando não dar à igreja católica o direito, a capacidade e o poder de definir tanto os livros do antigo quanto do novo? É um argumento pífio. Um tem e o outro não tem. Dito isso, eu vou abordar agora de outra perspectiva. O termo cânon bíblico hebraico está certo? Eu vou afirmar que não. E vou dizer por quê. O termo cânon se refere a um conjunto de livros dentro do cristianismo que tem autoridade igual, tanto do Antigo quanto do Novo. Claro, com suas peculiaridades, né, literárias e tudo mais, mas todos são palavras de Deus. Inerrante, infalível, normativo, ok? Mas, dentro do judaísmo, já que foi eles que definiram o cânon do Antigo Testamento, os judeus, ao definirem ou delimitarem o número de livros de 39, dito assim pelos protestantes, eles entendem e entenderam que os 39 têm a mesma autoridade, estão no mesmo patamar, são palavra de Deus todos os 39, assim os judeus pensam? A resposta é não. É uma das afirmativas que eu vou elencar aqui. Os judeus, ao definir um limite de livros, 39, não os judeus do tempo de Cristo, os judeus rabínicos que definiram, esse detalhe também. Ao delimitarem, eles também afirmam que, vou colocar aqui alguns, Isaías, Jó, Esté, Salmos, Daniel, Ezequiel, os 12 profetas e por aí vai, que para eles fazem parte do Nevim, do Ketuvim, ou seja, tem o Pentateuco, que é a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e os outros 34 livros, que são esses que eu citei alguns, os judeus afirmam de forma objetiva que esses livros não são palavra de Deus. Em que sentido? No sentido que esses outros livros são dependentes da Torá, que é o Pentateuco, e dependente da Torá oral. O que é a Torá oral? É que os judeus afirmam que é parte importante e integrante da revelação divina, da revelação de Deus no Monte Sinai, e que sim, tanto o Pentateuco, que é a Torá escrita, quanto a Torá oral é a verdadeira palavra de Deus no sentido pleno, e que os profetas, seja os Salmos, Jó, Daniel, por aí vai, não têm nenhum poder de delimitar, estabelecer, criar, gerar todas essas terminologias e outras que possam ser correlacionadas em nada. Em que sentido? Apenas a Torá escrita, que é o Pentateuco, e a Torá oral, que é o Talmud, Tosefta e outros livros, tem a primazia, e sempre teve a primazia, de ser a palavra de Deus revelada. Isso você nunca ouviu falar. Então é esse ponto que eu quero abordar, entre outros, provando que esse argumento de uma definição de um cânon do Antigo Testamento a partir dos judeus é a maior mentira, e decorrente disso, outras mentiras estão ali alicerçadas. Outro ponto. Só existia um corpo judaico? O fato é, não existia. Existiam milhares não digo, mas centenas, com certeza, de grupos judaicos. E alguns grupos a gente sabe qual era o canon deles. Qual é a lista? Canon não. Dependendo do ponto de vista. Qual é a lista de livros que eles tinham? Os samaritanos, os saduceus, os betusianos, os zelotes, os sicários, são grupos que eu vou abordar aqui, que só tinham o Pentateuco. Apenas o Pentateuco. Isso é, claro, como a neve, que todo pastor ou teólogo deveria saber, porque isso não é nenhuma novidade. Outro grupo, que existe há 3.000 anos, ou por volta disso, chamados judeus Beta Israel. Eles são localizados ali no sul, na verdade estavam, uma boa parte localizados ali no sul da Etiópia. É um grupo da tribo de Dan, certo? Eu vou abordar ela com mais detalhes, mas é o seguinte, eles têm, ao total, 62, dependendo do como se conta, 63 livros. E pasmem, esses judeus que têm 3.000 anos de grupo étnico, reconhecido pelo governo de Israel, reconhecido pelos outros judeus, reconhecido também pela ciência por teste de DNA, tanto ao lado paterno como ao lado materno, como judeus legítimos. E eles têm os 46 livros da Bíblia Católica. Quando um protestante fala, os judeus nunca acolheram os deuterocanônicos, foi a Igreja Católica que adicionou livros em Trento. Mentira. Eu vou só apresentar esses fatos aqui e queria que vocês, sendo bastante honestos, fizessem uma pesquisa e dizer aos pastores que possam ver esse vídeo ou qualquer outro fiel ou teólogo, quiçá, né? Quem sabe? Como é que vocês têm a capacidade de continuar levando esse fato mentiroso, afirmando que os judeus definiram um cânon, sendo que, repetindo, existiam vários cânones, existiam vários grupos judaicos, existia uma delimitação do que seria a palavra de Deus, e existia e existe até hoje, que nega
o sentido de cânon para os outros livros da Bíblia, tirando o Pentateuco. Como Isaías, Jó, Daniel. Inclusive, por exemplo, os judeus chamam o livro de Daniel de não de profeta, chamam ele de vidente. Eu estou partindo do princípio seguinte: se os judeus definiram e delimitaram o cânon bíblico, o que eles falam sobre esse cânon bíblico? O que eles diziam antes sobre esse cânon bíblico? Ele é inerrante, é infalível? E aqui a gente vai ver isso. E vergonhosamente, se você for estudar, você vai descobrir que você foi enganado pela reforma protestante. E aí vai aparecer um monte de comentários de pessoas que não vão ter a capacidade ou a dignidade de pesquisar e estudar sobre o que eu vou falar aqui. Simplesmente vão negar, porque estão acostumados com uma soberba, muitos com a soberba, de não ter a hombridade de... E também, eu também posso ter essa realidade, porque a gente, quando está errado, a gente não quer reconhecer que está errado. Eu não sou diferente de ninguém, nunca uma pessoa gosta de reconhecer que está errado, mas diante de uma realidade que não é só uma questão humana, mas espiritual e até no sentido divino, quando a gente fala do texto bíblico, isso é mais grave e até mais difícil do indivíduo atender a mínima necessidade de estudar para ver se o que eu estou relatando aqui é verdadeiro ou não. Simplesmente ele vai negar e fugir e não vai estudar. Mas eu espero que esteja errado. Vamos lá? Então, cânon bíblico hebraico, a mentira. Nunca existiu um cânon hebraico antes de Cristo, durante e até hoje, porque existem diversos grupos judaicos, cada um com sua lista e definições diferentes de canonicidade. A verdade é que os pastores e os teólogos omitem descobertas documentais e arqueológicas. Esse é um ponto que eu vou citar aqui muito. As descobertas arqueológicas bateu o último prego do caixão sobre essa questão do cânon e a autoridade judaica para delimitar o cânon. Mas vamos lá. Esses aqui são alguns grupos judaicos, certo? Existem vários grupos judaicos. Esses são alguns. Aí você vai o ano e tal. E vou citar o que a gente tem mais materialmente. É esses aí. Obviamente, pessoal, não vai ter muito material histórico antigo para ter um embasamento forte sobre a definição de cânon de cada grupo. Existem centenas de grupos e a gente não vai ter essa informação de todos. Então, essa afirmativa que eu vou dizer agora, os protestantes geralmente eles negam com o pé junto. Os judeus alexandrinos, que são judeus da área do Egito, da diáspora, mas também judeus helenistas que estavam ali na área de Israel, eles utilizavam a versão grega da Septuaginta, certo? E essa Septuaginta é afirmada por católicos e por historiadores e pesquisadores, inclusive protestantes, que existia muito mais livros do que os 39. Sempre foi muito mais do que 39. Deixa eu dar uma pausa aqui para comentar o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte. Basicamente, o nascimento da igreja, o aumento da igreja, os judeus que deram segmento ao judaísmo rabínico, o judaísmo fariseu, que são os rabínicos, chama de rabínicos, rabinos, esse movimento, ele delimitou o número de livros. Mas já naquele tempo, o número de livros era maior, inclusive no meio dos fariseus. Não só os fariseus, mas outros grupos, ou tinham 5 livros, ou tinham mais livros, certo? Mas nunca um número de 39. Os rabinos que vieram com essa, vou falar, novidade, certo? Por uma pressão, isso você também vai encontrar em vários livros, por uma pressão essa realidade cristã acontecendo, e aí eles foram forçados a delimitar. Mas isso não significa que eles delimitaram, dando aos 39 um sentido de canônico, como a gente entende o cristianismo, certo? Vamos lá, tem outros grupos aqui. Os saduceus, samaritanos, os sicários, os zelotes e os boetusianos. Esses 5 grupos, e tá aí as referências de... Você pode pesquisar sobre esses grupos para ver se eu estou falando a verdade ou não. Esses grupos só tinham 5 livros, o Pentateuco. Eles não utilizavam nenhum livro extra, só o Pentateuco. Tem um comentário que fala que os samaritanos tinham um livro de Josué, mas não era, na verdade, o livro de Josué da Bíblia, mas uma crônica. Mas nunca foi, na verdade, um livro para eles, o referente ao livro da Bíblia, o livro de Josué, certo? Então, saduceus, samaritanos, sicários, zelotes e botusianos vai estar aí no material histórico entre os pais da igreja, no meio das documentações dos próprios judeus, explanando que eles só tinham 5 livros. Ok? Uma das descobertas que jogou lama nesse argumento protestante foi a descoberta de Qumran. Qumran era um local onde judeus essênios viviam como monges, né? Tem vários comentários que tinham também mulheres, mas no local, crianças, mas aí eu não vou me atentar a isso não. Vamos lá. E nesse local foram achados livros da Bíblia Católica que os protestantes retiraram e que acusam a Igreja Católica de ter acrescentado, quando na verdade os protestantes que retiraram. Tobias está presente lá, o livro de Eclesiástico, Carta de Jeremias e um pequeno trecho de Daniel, que na verdade, eu vou explicar mais à frente, que não era exatamente o livro de Daniel, mas não, proto-Daniel não, tem outro nome que eu não lembro, Ciclos, esqueci o nome agora, de Daniel. Então 4 livros foram achados lá, e além desses livros que estão presentes na Bíblia Católica e também na Ortodoxa, e tem um outro detalhe aqui que eu vou parar para explicar rapidamente. Quando se fala que a Igreja Católica adicionou livros em Trento, certo? É uma coisa a se perguntar o seguinte: se a Igreja Católica adicionou em 1546, certo, livros em Trento, por que os ortodoxos têm esses livros também? Os ortodoxos são basicamente hoje 3 grupos. Um grupo que se separa da Igreja Católica no ano 431, que são a Igreja Assíria do Oriente, certo? Outro grupo que se separa no ano 451, que são chamados de Ortodoxos Orientais, que vai estar lá 6 grupos, certo? Dentro desse grupo.
mas formam uma unidade só. E vai ter os ortodoxos bizantinos ou ortodoxo oriental. Esses três grupos, que esse último se separa da Igreja Católica no ano 1054, esses três grupos têm todos os livros da Bíblia Católica, ou melhor, todos os deuterocanônicos da Bíblia Católica. Se um grupo se separa no ano 431 e eles têm os deuterocanônicos, como é que é afirmado pelo seu pastor, o seu teólogo de preferência, que a Igreja Católica adicionou livros em Trento em 1554, 1546? Como? E o outro grupo, que se separa da Igreja Católica no ano 451, e também esse grupo tem os deuterocanônicos presentes na Bíblia deles. E aí, quando foi que eles adicionaram livros da Bíblia? Lembre que eles não fazem parte da Igreja Católica, estão cadê a palavra? Em cisma com a Igreja Católica desde então, nunca se uniram à Igreja Católica novamente. E eles têm os deuterocanônicos. E vamos para o último grupo do 1054, esse grupo dos ortodoxos gregos, ou ortodoxos oriental, ou bizantino, também tem os deuterocanônicos presentes na Bíblia deles. Se eles separaram em 1054, você vai continuar afirmando que é verdade que a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia, que os ortodoxos adicionaram quando? Se eles separaram da Igreja Católica muito antes de 1554. Então, querido, a conta não fecha. Entenda isso. A mentira estabelecida dentro do protestantismo não fecha há muito tempo. Talvez você não saiba dessas informações que eu estou passando para você. Mas, a partir de agora, eu estou, na verdade, dando algumas chaves de algumas informações. É você que tem que estudar. Beleza? E agora você vai permanecer acreditando que esse vídeo aqui, esses slides que eu estou passando, estão inventando argumentos novos? Ou você que não sabia porque esconderam de você essas informações? Vamos lá? Então, olha só. Foi achado lá, repetindo, Tobias, Eclesiástico, Carta de Jeremias, Deuteronômio. E tá faltando um livro. Foram 4 livros achados lá em Qumran. Eu não lembro agora se eu estou equivocado se tem mais um livro ou não, mas vamos lá. E esse de Daniel recentemente foi identificado, porque ele já existia, mas foi identificado como um fragmento que identifica uma abordagem fragmentária daquilo que seria a parte do capítulo 14 de Daniel, que não está presente na Bíblia protestante. Também, junto com 7, tem trechos de Daniel e Esté que não estão presentes na Bíblia protestante. E essa é a parte do capítulo 14. Mas também foi achado lá, certo? Livros que são pertencentes só à Igreja Ortodoxa, Etíope de Itaio-Redo e a de Eritreia e Itaio-Redo. Esses dois grupos, digamos assim, fazem parte do grupo maior de igrejas orientais. São 6 grupos, esses dois são dois grupos, dentro do grupo deles. E lá na Bíblia deles tem o livro de Enoque e o livro de Jubileu. Esses livros não estão presentes em nenhuma outra Bíblia, nem católica, nem protestante, e nem dos outros ortodoxos, mas só desses dois dentro desse grupo maior, que é a Igrejas Orientais, certo? E além deles, foi achado também o Salmo 151, que aí vários ortodoxos têm esse livro, a Igreja Católica não tem. E o Salmo 152 ao 155. Foi achado também em Qumran. E além do mais, um outro livro, que também são, e esses últimos são de 52 a 55, a Igreja Síria, eles tinham esses salmos, só que eu não sei se hoje está presente, mas nas Bíblias antigas deles tinham, não sei como está hoje, não posso afirmar nem que sim nem que não. E o outro livro foi a Oração de Manassés. Esse, eu não lembro agora, são 19 versículos mais ou menos, é um pequeno trecho que pode estar dentro da Bíblia Ortodoxa, eles ficam no final do 2º Crônicas, ou ficam no livro de Odes, que não é um livro canônico, mas está dentro do livro de Odes, que é um livro de oração, certo? Na Bíblias ortodoxas. Não todas, mas uma boa parte, vou dizer a maioria sim, certo? Igual o Salmo 151 está na maioria. Pois é. Então, esses livros são pertencentes à Igreja Católica, na Bíblia Católica, e esses últimos aqui estão presentes em alguns grupos ortodoxos. Será que os ortodoxos também adicionaram livros à Bíblia? Quando? Esses livros também aí. Hein, queridos? Pois é. Tem um detalhe importante que você não acha muito nas informações quando você for estudar a questão dos judeus essênios, é o seguinte. Dos 39 livros da Bíblia protestante, da listagem dos judeus rabínicos, dos 39, só foram achados 36 livros, certo? Dos 39. A Esther está ausente dessa coleção, né? Neemias é um caso à parte e 1 Crônicas também. Porque é o seguinte, dentro do judaísmo, Neemias fazia parte integrante do livro de Esdras. Então formava um livro só. O 1 Crônicas e o 2 Crônicas também formavam um livro só. Pois é. Dentro dos achados em Qumran, foi achado uma parte do capítulo 28 de Crônicas. Eu não coloquei aqui qual foi a parte, mas do capítulo 28 foi achado uma pequena parte do livro de Crônicas 2. Certo? Como os livros eram unidos, subentende-se que o livro de 1 Crônicas também estava lá, mas foi perdido. Certo? Subentende-se. Mas materialmente não foi. E Neemias aconteceu a mesma coisa. Como Neemias ficava junto com Esdras, foi achado o capítulo 4 do versículos 2 ao 6, o capítulo 4 do 9 ao 11 e o capítulo 5 de 17 ao capítulo 6, 5. 3 fragmentos bem pequenos, né, foram achados. E, por lógica, se esses livros estavam lá, teoricamente o livro de Neemias estava. Mas só que acontece o seguinte, fisicamente nem o livro de Esther, nem Neemias, nem o 1 Crônicas foram achados lá. Ok? Dito isso, vamos à frente. Tem um detalhe importante para alguém que possa dizer os livros deuterocanônicos estavam presentes lá em Qumran, mas esses livros não eram inspirados, não eram canônicos, era simplesmente uma coleção judaica e estava lá. Mas tem um detalhe importante que não pode se passar batido. Seguinte, vários livros desse daí que eu citei, deuterocanônicos, o livro de Jubileu, falam assim estava escrito no livro tal,
Jubileu, o livro de Enoque, e por aí vai. Aí a terminologia que os protestantes gostam de dizer, estava escrito, significa que aquele livro é canônico. Pois é, nesse livro estava escrito assim. Mas vamos lá, esse é outro detalhe. Vamos para aqui. Tem um grande rolo do Salmo, certo? Conhecido como 11Q5, certo? E outro rolo do Salmo do 11Q6, certo? Aí tem uns códigos aí, esses códigos para vocês acharem que fica mais fácil, beleza? Vamos lá. É o seguinte. O Salmo, esse rolo, era uma peça única, feita em couro, certo? E ela estava, além dos Salmos, tinha nesse primeiro rolo, o Eclesiástico, que é um dos livros ditos como apócrifo pelos protestantes, que diz que os judeus não tinham esse livro, não aceitavam, não era inspirado, mas estava junto com os Salmos. O Salmo 151, o Salmo 154 e o Salmo 155, no mesmo conjunto, no mesmo material unido. Hoje a gente podia entender que a gente faz um livro e coloca algumas partes que não são inspiradas, um dicionário dentro ali da Bíblia, qualquer outra coisa, certo? A gente pode até entender nesse sentido. Obviamente, o dicionário na Bíblia não é inspirado, está ali para auxiliar a compreensão. Mas nesse contexto antigo e judaico, a presença desses livros num único material significava outra coisa, querido. Significava que esse livro era sagrado, certo? Então, se Eclesiástico estava, se bate o martelo, bate mais um prego, na verdade, fazer uma brincadeira não muito boa, mas bate mais um prego nesse caixão, dessa argumentação de um cânon hebraico sem os deuterocanônicos. Vamos lá. E mais no manuscrito 11Q6, que é outro rolo, estava o Salmo 119, 133, 141, 144 e o Salmo 154, que é pertencente exclusivamente, como eu falei, aos sírios. E repito, não lembro, não sei agora se eles têm ainda na Bíblia deles, como é que está lá, ok? Então vamos lá. Então, irmão, como é que os antigos essênios, judeus essênios, iam colocar livros apócrifos junto do mesmo conjunto de livros sagrados inspirados? Me diga aí. Por favor, não me venha com um argumento, mas estavam lá, mas não. Pelo amor de Deus. A gente não está falando de um contexto ocidental, está falando de um contexto oriental, contexto judaico. Como esses livros estariam junto, no mesmo composto, do mesmo material, junto. Só ele estar ali no conjunto de livros já era o suficiente para você acreditar que o protestantismo mentiu para você quando se fala em definição do cânon pelos judeus e que a Igreja Católica são livros e por aí vai. Você tem que entender que é e foi enganado. Isso aqui já seria mais do que justificativo. Mas vamos lá. Tem uma outra informação que eu vou abordar aqui, ó. Porque um protestante na internet falou, e eu vou aqui argumentar rapidamente. Ele falou uma coisa que tem até lógica, se fosse verdade, mas não é. Se fosse hoje, na verdade, não naquele tempo. Ele afirmou que os livros que estavam lá, nesse conjunto de livros em Qumran, certo? Eles eram, na verdade, uma biblioteca. E, por ser uma biblioteca, estavam lá para consulta, mas não significam, porque eles estavam em uma biblioteca, que eles eram sagrados. A primeiro momento, isso é um argumento muito, muito bom. Mas para quem não estuda, ou quer ser desonesto, é o seguinte. Para ser uma biblioteca, teria que ter um mínimo de possibilidade de manuseio, verdade? Pois é. As pessoas iam lá ter acesso aos livros, né, aos pergaminhos e tal. Não é? Beleza. Os livros estavam em cavernas a 100 metros de altura, em escarpas totalmente íngremes. Para subir, era uma subida que, no mínimo, alguns morreriam no caminho, certo? É que não coloquei fotos aqui, nem acho necessário, mas você pode olhar aí. Outra coisa. A ausência de mobiliário, não existia nenhum mobiliário para ser uma biblioteca. Vamos lá, naquele tempo não tinha mobiliário. Pois é, não tinha nada, somente os livros dentro de vasos. Não tinha nenhum objeto além desses que significasse uma permanência ou alguma movimentação que justificasse aquilo ser uma biblioteca em algum sentido, beleza? Tá aí os textos aí para você ler no slide, não vou ficar lendo todo. Os livros, né, os pergaminhos estavam em vasos fechados, hermeticamente, eita, quase não vai, fechados, não tinha acesso a eles, ou seja, eu quero uma biblioteca. E eu vou deixar os livros fechados em vasos, totalmente fechados, com betume e outros materiais que não davam acesso aos pergaminhos. E era uma biblioteca? Seja sincero. Eles estavam de forma oculta, escondidos, não estavam à mostra, mesmo dentro da caverna, não estavam de fácil acesso. A gente pode imaginar do tempo, a sujeira, a poeira e tudo mais. Mas não era bem isso, eles estavam literalmente escondidos, certo? Não todos, porque eram 11 cavernas, certo? 12, mas a 12ª não tinha nenhum material, só algumas moedas e outras coisas. Porque geralmente fala de 11, mas foram 12 achados. Mas como ela não tinha nada, ficou da história aí. Desordem e fuga. Isso eu tô falando não é a partir de mim, é a partir de estudiosos que falaram e comentaram e perceberam isso, certo? Eles estavam totalmente desorganizados os materiais, certo? E demonstravam uma pressa em armazenar e sair, ok? Outro critério exclusivo de santidade, a ausência completa de literatura secular. Não tinha nenhum material secular. Nada. Apenas livros que pertenciam a esse grupo judaico. O custo de produção desses livros, como hoje também é, mas naquele tempo acho que muito mais ainda, era altíssimo. Não tinha lógica de fazer livros que eram apenas para consulta se eles não tivessem uma sacralidade, ok? Nesse contexto, não. Há 200 anos antes de Cristo, né? Não está falando hoje. Manutenção, restauração, foi percebido nos materiais, no trato dos materiais, ou seja, vários materiais receberam tratamento e recuperação também. Não justificariam se esses livros não tivessem a importância que tinham. E uniformidade
caligráfica institucional. Vou ler aqui. A caligrafia profissional e uniforme identificável por análise paleográfica aponta para a atuação de uma escola de escribas estruturadas, evidenciando a produção institucional controlada a partir de fins de fé, descartando a tese de uma coleção aleatória de viajantes. Porque é o seguinte, não tem argumento que possa justificar o argumento desse senhor de dizer que lá era uma biblioteca. Vai cair na mesma situação, queridos. Eu não quero admitir que eu estou errado, então eu invento, procuro argumentos, por mais pífios que sejam, e esse, vou dizer até que seria, se você estudar, você perceber que é furado, mas se você acreditar de pronto, essa é a questão. Eu acredito no pastor, seja quem for, outro padre também, tá entrando nesse bolo aí, e eu não estudo. Então você é refém da opinião de outros. Como você está sendo refém se você acreditar em mim? Você não vai estudar, não? Diga aí. Pois é. Aqui alguns estudiosos protestantes que falam sobre isso e sobre essa questão também, que não é a biblioteca e todo o sentido lógico ali presente em Qumran. Inclusive a afirmativa desses mesmos protestantes, escritores protestantes, que o material de conjunto de livros dos judeus era muito maior que 39. Nenhum desses indivíduos aqui, nenhum desses estudiosos, acredita em uma compilação de apenas 39. É fato notório que nenhum acredita. Obviamente você pode decidir definir o que você quiser e quiser aceitar como palavra de Deus e acolher só os 39. Isso não tem problema nenhum. A questão se trata do seguinte: acolher o que você quiser pode, mas mentir de forma leviana e continuar durante mais de 500 anos repetindo a mesma mentira que a Igreja Católica adicionou, que os judeus definiram um cano, quando na verdade eles não definiram cano nenhum. Eles delimitaram o número de livros, e desses livros, dos judeus rabínicos, eles só acolheram o Pentateuco e a Torá oral, que é a tradição oral que eles têm como palavra de Deus, que o seu pastor, o seu teólogo não fala. Porque você deveria aceitar o Talmud, o Tosefta, os Midrashes, como palavra de Deus, porque os judeus afirmam que são palavra de Deus entregue lá no Monte Sinai, a Moisés. Beleza? Isso eles não falam pra você. Porque se você soubesse e se você fosse bastante honesto, você ia fazer uma pesquisa e estudar. E lhe digo de antemão, você vai se deparar e vai se decepcionar e vai se sentir traído, porque mentiram pra você. Ok? Continuamos aqui. Geniza no Cairo. É o seguinte, essa Geniza no Cairo, totalmente diferente do contexto aqui, ela vai do século V ao século XIX, certo? No século IV. Século IV ao século XIX. Quando chega no século XIX, a sinagoga é fechada. A sinagoga está lá bem Erzar, acho que assim pronuncia. Futstat era a parte antiga do Cairo, da capital do Egito, certo? Lá tem essa sinagoga e foram achados mais de 400 mil fragmentos ou textos maiores. Aí a diversidade de material ali, certo? E foram achados nesses materiais da sinagoga textos bíblicos, ok? E para surpresa de zero católicos, mas de protestante com certeza não, novamente os deuterocanônicos estão presentes nessa sinagoga. Você ouviu direito? Estavam dentro de uma sinagoga. A Geniza é como se fosse um local de armazenamento, certo? Dentro da sinagoga, onde se deixava o material utilizados na sinagoga, sagrados. E depois dá o descarte desse material de forma respeitosa e com outra questão de um ritual para isso, certo? E lá foram achados, novamente, o livro de Eclesiástico, o livro de Tobias, Epístola de Jeremias, Sabedoria de Salomão. E, ao estudar esses textos que foram chamados deuterocanônicos, que a Igreja Católica nunca adicionou, e que a sua Igreja Reformada retirou, foi também achado o livro de Enoque e de Jubileu. Esses livros estão em conformidade com aqueles achados em Qumran, só que com diferença de anos, mais de 600 anos de diferença. Enquanto o de Qumran vai do século I, do século II a.C. ao século I depois de Cristo, esses trechos aqui do século IV. E a questão da composição interna desses livros demonstra uma familiaridade com os livros de Qumran. Quem está dizendo isso sou eu? Não, os especialistas. Além desses livros, foi achado o livro de 1 Macabeus. Não o livro todo, um fragmento. É o que chama de rolo de Antíoco. Não propriamente o livro de Macabeus, 1 Macabeus, mas uma composição que deu o sentido e origem a esse livro de Macabeus. E aí sou especialista para explicar. Da mesma forma, foi achado o Midrash de Judite. Judite é outro livro que os protestantes retiraram e acusam a Igreja Católica de ter adicionado em Trento. Só que não foi achado o referente ao livro em si. Mas o Midrash é como se fosse um comentário explicativo daquele livro. Então, é como se fosse um comentário bíblico, digamos assim, daquele livro. De qual livro? De Judite. Esse livro de Judite é um dos livros que eu te falei, que pertence à Bíblia Católica e às Bíblias Ortodoxas, que disseram para você que a Igreja Católica adicionou. Só queria saber quando foi que os ortodoxos adicionaram esse livro. Ai, vamos lá. Então, Eclesiástico tem um código aí, Tobias tem um código para você achar alguns. A de Tobias foi mais de um texto achado lá. Epístola de Jeremias também. A de Sabedoria também, certo? E pertence todos à Bíblia Ortodoxa também. Vamos lá? O Testamento de Levi é um documento que tem uma correlação com os ortodoxos. Eu não sei me explicar direito, mas eu achei que coloquei aí. E quem souber, dá uma pesquisada e tem a fonte. Tal. Aqui, ó, deixa eu ler aqui, ó, uma opinião católica, eu coloquei aqui. A preservação dos jubileus e do Testamento de Levi na Geniza no Cairo confirma que a recepção institucional cristã, especialmente nas igrejas orientais, herdou uma tradição literária que possui raízes profundas na vida da sinagoga medieval, falando da sinagoga da Geniza, do Cairo, validando o caráter inerrante da sua herança. Aí tá o nome do autor, o nome do livro, ok. O protestante falou, Paul Cowley,
Acho que é isso que eu pronuncio, meu inglês é ótimo. Devemos reconhecer a presença de Jubileu e Enoque na Genisa. Fustat, a parte antiga de Ducário, desfaz a ideia de que os judeus rabínicos extinguiu. Desfaz a ideia de que o judaísmo rabínico extinguiu completamente esses textos. Eles continuam a ser lidos, transmitidos como literatura sagrada. Irmão, você vai continuar acreditando que a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia, sendo que eu estou lhe mostrando aqui material judaico, comprovando que esses livros estavam em circulação, integrando os livros dos judeus? Você vai continuar acreditando nisso? Diga para mim. Eu não estou apenas trazendo algumas informações para vocês. Basta vocês serem honestos o suficientes. E, na verdade, é difícil reconhecer o erro. Eu também não gostaria, né? Então, mas aqui não se trata de uma questão humana. Eu acredito que vocês pensem assim mais ou menos como eu. Estamos dentro de uma realidade humana, mas também divina. Aqui não necessariamente vai ser um fla-flu, quem ganha e quem perde. Mas se você estiver errado e continuar no erro, aceitando essa mentira protestante de um cânon reduzido, Deus não vai tomar você como inocente, não. Então vamos lá? Umas fontes aí para você pesquisar sobre o assunto, certo? E fontes protestantes, beleza? Quis fazer isso de propósito para que você tenha material protestante para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque se eu botasse católico, será que você ia olhar? Possivelmente sim, mas quem sabe? Esse aqui é interessante falar, judeus terapeutas. Não tenho culpa, o nome deles é esse. Quem colocou esse nome dele foi o Filho de Alexandria, se eu não estiver errado. O que, pelo menos, que comenta sobre eles mais antigo é Filo. Judeus Elefantina, também um nome engraçado, mas é referente a uma ilha no meio do Nilo. Era um grupo judaico de lá e os judeus terapeutas também. Esse corpo judaico, que eu não vou comentar muito, deixei só essa parte aí, eles têm muito a explicar da diversidade de textos sagrados que existiam dentro do judaísmo. Eu quis colocar aqui, eu não fui fazer a pesquisa para colocar aqui, mas coloquei como uma classe para vocês pesquisarem sobre eles, valeu? Mas é mais uma prova que mentira para você. Aqui, digamos que batemos mais um prego nesse caixão do seguinte, preste atenção. Lá no começo acho que eu falei que existiam 3 grupos básicos dentro do judaísmo atual, né? Os samaritanos, esses mesmos samaritanos da Bíblia, ainda existem hoje. É um pequeno grupo, em torno de 10 mil indivíduos. Eu vi até um professor que até faleceu há pouco tempo, um judeu que é pesquisador, não lembro agora a universidade dele, ele faleceu, eu fiquei até triste porque muita informação, um absurdo de informação ele tinha. Ele até comentou que os samaritanos eles mudaram a forma de acolher novos, digamos, colocar assim, novos fiéis, porque para ser samaritano tinha que ser filho de samaritano, de uma mulher samaritana, tinha todo um processo. Eles estavam acolhendo pessoas que não tinham a sua herança samaritana, mas por quê? Porque eles estão quase sendo extintos, certo? E, e toda a questão da secularidade em Israel também é grande. Eu vi falar uma vez, não sei se é verdade, que em Israel a secularidade, ou seja, entre agnósticos e ateus, chega a 70% em Israel. Só 30% tem alguma fé. Então, é uma questão também para os samaritanos, está reduzindo o número deles. Eu não comentei sobre os samaritanos aqui, mas o samaritano não existe na área de, acho que é Rafah, e outra cidade, esqueci o nome agora, na área de Israel. Tem algumas sinagogas lá também samaritanas. E é isso. E eles têm apenas e somente apenas o Pentateuco, até hoje, certo? O termo judeu para eles não é correto afirmar, porque na verdade eles são israelitas, como os judeus também são israelitas. O termo judeu vem de Judá. Quando a tribo do sul, junto com a tribo de Judá e Benjamim, acabou não engolida pela tribo de Judá, o termo Judá veio a dar origem ao termo judeu. Mas os samaritanos são israelitas, os judeus também são israelitas, é o mesmo grupo, beleza? São hebreus. E os samaritanos só têm 5 livros, e só tiveram 5 livros, e só eles são palavra de Deus para os samaritanos. Vamos lá. Tá. E aí passando direto. Os judeus Bet Israel. Aqui como eu falei, é mais um prego pro caixão. Perdão a ironia, mas eu tenho que ser irônico às vezes para ver se vocês ficam com raiva e vão estudar. Os judeus Bet Israel é uma etnia judaica que ficou preservada de toda a influência de Israel, dos rabinos, porque eles ficaram isolados dizem pelos estudos que eles eram da área do Egito e desceram para a Etiópia, e lá foram encontrados por pesquisadores depois, com o tempo. Mas muito antes já tinham sido encontrados, acho que no século VIII, né? Mas entre dizer que é judeu e ser judeu é outra situação. Vamos lá. Mas vamos lá. Eles estão na área da Etiópia e é o seguinte. Esse grupo de judeus, eles têm 62 livros. A gente vai falar que é 63, porque o livro de provérbios deles está dividido em 2 livros, do capítulo 1 ao capítulo 24, do capítulo 25 ao capítulo 31. Então, separando, não é mais 62, 63. Mas se a gente colocar de forma mais lógica a nossa realidade, são 62 livros que eles têm. Dentro desses 62, eles têm todos os livros da Bíblia Católica. Todos. Os 46 da Bíblia Católica, esses mesmo, Eclesiástico, Tobia, Judite e por aí vai, estão dentro da Bíblia deles. Quando um protestante fala, os judeus nunca aceitaram os deuterocanônicos, nunca. Você vai para um grupo de judeus Bet Israel, que são da tribo de Dan, de 3.000 anos atrás. 1.000 anos antes de Cristo. E eles receberam vários movimentos de chegada também naquela área, que a gente vai, se eu lembrar eu comento mais à frente. Mas eles são da tribo de Dan, certo? Então, como eles ficaram isolados, eles não tiveram essa influência de retirada de livros que os judeus de Israel, dentro do rabinismo, retirou, certo? Porque nem os fariseus tinham só 39, mas vamos lá. Se esses judeus de 3.000 anos têm 62 livros, eu pergunto, a Igreja Católica adicionou livros em Trento? Tem certeza? Você sabia sobre esses judeus Bet Israel?
Interessante que esses judeus de Beta Israel, como eles estavam isolados, a ideia dentro da área deles lá era o seguinte, que eles eram os únicos remanescentes da Judéia ou de Israel, e que eles sonhavam em regressar à Terra Prometida para novamente povoar Israel, porque não existia mais nenhum judeu no mundo, só eles. Interessante esse detalhe. Mas vamos lá. Aqui, ó, interessante. Por terem saído de Israel antes das reformas que fecharam o canon em Jerusalém, eles preservaram a literatura profética e sapiencial que os judeus da Palestina mais tarde editaram. Vou ler aqui um texto de um protestante que é impossível sustentar que os livros deuterocanônicos... Olha só o que ele está falando. É impossível sustentar que os livros deuterocanônicos são apócrifos tardios diante das evidências dos Beta Israel. Sua Bíblia, isolada por séculos, contém os mesmos textos que a crítica protestante tentou descartar como estranhos ao judaísmo. Eita pancada! Vocês vão ainda afirmar que a Igreja Católica são livros da Bíblia? Vamos lá. Aqui algumas teses sobre a questão do processo migratório para aquela região. Eles descem da tribo de Dan, mas eles receberam vários movimentos de chegada lá. Como eles têm uma conexão, por isso que eu coloquei também a Elefantina lá, com essa conexão da ilha lá, de 2.500 anos antes de Cristo, também se tem uma tese que eles também receberam um movimento migratório de lá de Elefantina, em direção do que Elefantina ficar no Egito, né? Numa ilha no Nilo. E receberam essa questão migratória também. Beleza. Tem outras teses. Eu entendo, pelo que eu li, certo? Que esse processo migratório, esse processo para chegar lá, foram vários processos, não foi um só, certo? E vocês leem aí. Eu não vou ler mais nenhum texto aqui não, para vocês não ficarem tristes. Vamos lá. Testes de DNA. Os testes de DNA, tanto da linha paterna como da linha materna, provaram que os judeus Beta Israel são realmente judeus. E tem uma outra tese, acho que não está aí não, que eu botei, que também um corpo judaico vindo da área do Oriente Médio, da área do Iêmen, acho que até falam que é da área do Iêmen, porque existem judeus iemitas, certo? Hoje, eu li um tempo atrás que toda a comunidade iemita foi transferida para Israel e teria ainda vivo lá no Iêmen apenas um judeu. Eu achei uma lista sobre judeus pelo mundo e lá tinha essa informação, países onde os judeus estão e o número deles. Eu não lembro agora a data, então possivelmente esse judeu foi o último, possivelmente ele está até falecido já. Pois é, então o DNA, o reconhecimento do governo de Israel e também dos rabinos deram a esse povo o reconhecimento oficial da sua realidade judaica, além de suas práticas, seus livros e outras coisas mais. Mas você sabia que existiam judeus, Beta Israel, que eles têm os livros da Bíblia Católica? Contaram isso para você? Eu acho que não. Aqui estão os livros que eu coloquei aqui, tentei botar de forma organizada. E tem um detalhe importante, que o argumento que eu utilizei afirmando que apenas o Pentateuco é a palavra de Deus para os judeus, aqui nos judeus, Beta Israel ganha outra força maior ainda nessa argumentação. Por quê? Os samaritanos só tinham o Pentateuco. Os judeus fariseus tinham muito mais livros, certo? E os judeus rabínicos creem que apenas o Pentateuco é a palavra de Deus, somado a isso, a Torá oral, certo? Então a Torá oral, que é o Talmud, Tosefta, Midrash, por aí vai. Então esse livro eu não lembro tanto livro. Para eles foi entregue no Monte Sinai a Moisés juntamente com o Pentateuco. Ou seja, Moisés escreve o Pentateuco, mas essa transmissão oral permanece viva dentro do judaísmo, que vai ser pouco depois não, é ótimo, um tempo depois, ser escrita. E essa mesma lei oral, essa tradição oral, essa Torá oral, ela é afirmada pelos judeus como palavra inerrante, infalível de Deus. E mais, a Torá oral e o Pentateuco, a Torá escrita, o Pentateuco e a Torá oral, eles estão no mesmo nível, ou seja, nenhum superior, todos dois são palavra de Deus. Só que os mesmos judeus falam que a Torá oral tem uma superioridade em cima do Pentateuco. Prática. Por que prática? Porque a Torá oral, Talmud, Tosefta, explica todo o Pentateuco, e sem ele, o Pentateuco se tornaria sem uso nenhum. Então é a Torá oral, que é a palavra de Deus, que explica e esclarece todo o contexto que está no Pentateuco, e sem a Torá oral, a tradição judaica, que você devia aceitar, já que os judeus dizem que esse livro são palavra de Deus. Então você vê que os omissão e mentira muito aí. Então, são palavras de Deus, e traz superioridade porque ele explica, esclarece vários pontos do Pentateuco, né? Vamos lá. E aqui os livros que eu ia falar, falei sobre isso e acabei esquecendo. Isso que eu tô falando é o seguinte, porque os judeus Beta Israel, em vez de ter 5 livros, eles têm um Octateuco, ou seja, ele tem 8 livros, que para eles é o texto infalível, inerrante, é o texto suprassumo. Eu não vou afirmar a caracterização dos outros livros, só sei que o termo Orit, é o mesmo termo agora em GES para Torá, é o principal texto sagrado para os judeus Beta Israel. Está Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e aí acrescenta Josué, Juízes e Ruth. Para eles, esse é o material entregue no Monte Sinai, revelado e escrito do que Deus falou a Moisés. Por isso, repito, os samaritanos do Pentateuco, os judeus Beta Israel vai ter o Orit com 8 livros, os judeus fariseus tinham uma grande quantidade de livros, mas também pegando a partir dos rabinos, eles também, com certeza, também era o Pentateuco também, e a Torá oral, certo? Mas com muito mais livros além dos 39. Que vocês veem que o movimento é em cima do Pentateuco, ou da Torá, ou de livros a máximo Josué, Juízes e Ruth, mas fechando um número limite de livros para ser inerrante, infalível e normativo para o judeu, e não o que contaram para você. Eu vou passar aqui rapidamente, deixa eu ver se está aqui. Aqui o livro de sabedoria está aqui. Esse livro pertence à Bíblia Católica e Ortodoxa. Aqui o livro de Baruch, aqui no 32, 35, você pode ver aqui no meio da tela,
Baruque está junto com Jeremias e Lamentações, certo? E a Epístola de Jeremias também. Formava um conjunto só na Antiguidade, e nos judeus de Israel eles estão presentes dessa forma, nessa junção. Dentro da Igreja Católica, Jeremias e Lamentações, e da Igreja Ortodoxa, eles formam um livro diferente. Já Baruque e a Epístola de Baruque na Igreja Católica, eles pertencem a um livro só, o livro de Baruque, onde o sexto capítulo é a Epístola de Jeremias, mas formam 6 capítulos. Nas Igrejas Ortodoxas, o livro de Baruque com 5 capítulos e o livro de Epístola de Jeremias formam livros separados, mas também estão presentes, ok? Lá vai ter o livro de Daniel, com as seções que faltam na Bíblia protestante. Vai ter o livro de Esther com a mesma situação, com o que falta nas seções protestantes. Judite e Tobias, e além desses, livros que é dos ortodoxos de Taio-Redo, de Eritreia e de Etiópia, que é Enoque e Jubileu. E aqui esses livros a mais. E aí o texto. Eu vou ler esse texto aqui do protestante. Escuta só. É cientificamente, fica muito pequeno aqui. Cientificamente insustentável ignorar que a comunidade judaica isoladas, como a da Etiópia, mantiveram livros como Jubileus e Enoque como normativos, o que nos obriga a admitir que o cânon maçorético é uma redução tardia. O que ele está falando aqui? Que a redução de número de livros do uso do sagrado dentro do judaísmo é uma questão tardia dos judeus rabínicos, e não eram apenas 39. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte. Os judeus rabínicos, eu botei fariseus e rabínicos aqui, mas tem separação, mas não vou fazer agora, fazer tudo em conjunto só. Tem duas, ou na verdade uma, única verdade e fé que está escrita na Torá, escrita que é o Pentateuco, e na Torá oral. Eles formam um conjunto só, o Torote, né, as Torás. É esse conjunto de livros que formam o que é inerrante, infalível, normativo e axiomaticamente palavra de Deus para os judeus. Vou repetir, só isso. O corpo rabínico propriamente, por ter 39, eles, apenas 39, eles fizeram essa redução pela questão do avanço do cristianismo e outros detalhes mais. Mas eles afirmam de forma categórica que apenas esses livros são. E vão falar dos outros livros como não são normativos, não são infalíveis e não são palavra de Deus, certo? E sentidos como inspiração, revelação nesses textos, para eles é tratado como um processo apenas particular. O que outros livros não pode ser? O livro de Isaías, Jó, Daniel, Esté, seja qual for o livro, tirando o Pentateuco. Esse livro não pode criar. Deixa eu olhar para o rosto de vocês. Esse livro não pode criar, alterar, modificar, estabelecer verdade de fé, nem leis, nada. Apenas o Pentateuco e a Torá oral tem essa característica e poder. Para eles, os profetas, tanto Nevim como Ketuvim, não têm capacidade nenhuma de alterar, modificar, nada na fé e na criação de leis estabelecidas que estão presentes apenas no Pentateuco e na Torá oral. E aí eu pergunto, meu caro irmão, você já comprou o seu Talmud? Porque os judeus, que o protestantismo afirma que são detentores da definição do cânon bíblico, tem o Talmud, Midrashes. E aí, irmão, você vai comprar quando o seu Talmud e os seus Midrashes? Percebe que, ao alegar que foram os judeus que definiram o cânon do Antigo Testamento, na verdade é um apelo de autoridade que o seu pastor, que o seu teólogo de paixão, e que muitos protestantes fazem isso porque não querem admitir que estão errados. Imagine, admitir que eles eliminaram o livro da Bíblia por caprichos que vão a vários significados porque fizeram isso, e admitir que estão errados. O que mais não está errado na reforma protestante além dessa mutilação? Eles não querem esse tipo de argumentação, então não vão falar para você a verdade. Entenda isso. Vamos lá. A Torá Shebiatav, a Torá escrita, né, que é o Pentateuco, é a única palavra de Deus absoluta. O nível dela, Deus ditou, Moisés escreveu. A Torá Shebiapé, que é a Torá oral, é a autoridade normativa vivente. Esse detalhe vivente eu tenho que explicar o que é. Para eles, a Torá oral, a tradição que está escrita, que veio da boca de Moisés, veio da boca de Deus e que Moisés transmitiu. Não sei se eu coloquei essa parte que fala sobre a questão da transmissão. Não. Que Moisés transmitiu a Josué aos juízes transmitiu, aos profetas, os profetas transmitiu essa revelação aos sinédrio, certo? Esse material vivo, porque ele continua vivo pela questão oral, explicando e orientando e dando sentido ao que está no Pentateuco, certo? Quanto ao Neviim, eles não têm ou não são palavras de Deus no sentido do nível da Torá, tanto da Torá oral como da Torá escrita. Eles têm uma característica mais litúrgica, sapiencial, até sagrada. Mas o sentido de sagrado aqui não tem conotação com Sagrada Escritura, a palavra de Deus. É no sentido, até o termo inspiração, para eles aqui, no sentido é que a inspiração é relacionada ao que está na Torá e na tradição oral, não em Deus. Na questão da revelação, é uma revelação que é particular, porque eu não falei sobre isso, ó. Moisés estava lá e tinha 3.000 testemunhas ao sopé do Monte Sinai. E para eles, essa revelação com o profeta Moisés e com testemunhas que garantem que aquilo que foi revelado é a palavra de Deus no sentido pleno que Deus sopra no ouvido de Moisés, e Moisés usa somente a capacidade intelectiva de ouvir e escrever. Aquilo é a verdadeira palavra de Deus, que não está mais no céu, é isso que eles falam, não está mais no céu, mas está agora presente no meio judaico. É esse nível de compreensão que eles têm do Pentateuco e da Torá oral, tanto da Torá escrita como da Torá oral. Enquanto os outros vieram por outros que disseram que tiveram revelação, e mesmo que eles acreditem na revelação dita ali, essa revelação em particular não pode modificar, alterar nada o que está escrito na Torá, ou o que está escrito na Torá escrita ou na Torá oral. Tem um detalhe que é dito muitas vezes para você ver o quanto você é feito de
enganado. Tem um termo que se refere à questão de sujar as mãos no Talmud e outros livros, que é o seguinte: fala que livros da Tanakh, inclusive os Deuterocanônicos, os profetas, outros livros, têm essa capacidade de sujar as mãos, tornar impuras. É dito que isso significa que se torna mãos impuras, significa que eles são canônicos. Porque quando se faz falar do Eclesiástico, se você não sabe, Eclesiástico é citado no Talmud e outros livros, e teve um debate se esse livro do Eclesiástico seria parte integrante, seria não 39, mas seriam 40 livros, né? E fala que Eclesiástico não suja as mãos, não macula a mão. E alguns rabinos disseram que sim, outros que não. No final, Eclesiástico fora desse contexto. Beleza. Só que esse argumento de dizer que esse sentido significa que o texto é canônico, também a mão dos rabinos torna qualquer coisa impura. O restos do sacrifício também torna qualquer coisa impura. A barra que cobre o manuscrito da Torá também, se for tocar em qualquer coisa, torna-se impuro. Comida, objetos, tudo cai na mesma precede de sujar. Certo? Então, o texto não está se referindo à terminologia canônica, definição de canônico ou coisa parecida. Está se falando de uma realidade sacra, litúrgica sagrada, no sentido próprio do judeu, e não que esse ou aquele deixa. Como se fosse assim, então a mão do judeu, do rabino, é sagrada, é a palavra de Deus, por favor. Então, desde alimentos a objetos, mão do rabino também contamina o restante que ele toca. Então, esse termo não tem nada a ver com ser canônico ou não ser canônico. Beleza? Então vamos lá. Tá aí, você lê se você quiser. Aqui um comparativo interessante. Ficou escondidinho ali, mas vamos lá. Os saduceus, samaritanos, sicários, zelotes e betusianos, ele tem um Pentateuco, mas nenhum livro. Mas esse Pentateuco é o que é normativo para eles. O jubileu, os judeus Bet Israel tem um Octateuco. E o restante tem uma gradação diferente. E judeus, fariseus, rabínicos, tinham a Torá escrita aí, mas tá errado aqui. Vamos lá. Então, judeus, fariseus e os rabínicos têm a Torá escrita, a Torá oral como palavra axiomática de Deus. Normativa, inerrante, infalível, enquanto Nevim, Ketuvim, não tem. Tem uma gradação, no sentido de ser inferiores. E quando ele fala do Ketuvim, sim, isso aí tem uma característica pior ainda, no sentido, pior, perdão a palavra, mas não é pior, no sentido de ausência total de um processo que possa ser dito como revelacional. Embora os profetas tenham um sentido de revelação particular, já no Ketuvim tem zero. Tanto que, por exemplo, Daniel, que está nesse parte terceira, ele é chamado de vidente. Para eles não é nenhum profeta. Né? Dito isso, vamos continuar. Então vou falar aqui, ó, não sendo ofensivo, mas alguns vão se entender. É que na verdade o protestantismo vem inventando vários fatores que, juntando, complica que a pessoa possa ter um mínimo de possibilidade de fazer uma investigação, de estudar, porque ele já se entende que ele está certo, porque foi passado para ele várias inverdades. Vamos lá, deixa eu mostrar porque eu explico melhor. O que seria isso? Olha só, é dito no meio protestante que... Deixa eu começar por aqui, pelo slide. É o seguinte. No Antigo Testamento, vem citando vários livros, porque o protestantismo, como já disse várias vezes, fala que foram só 39, só que no Antigo Testamento é citado o nome de vários livros, e dado a eles uma caracterização de inspirado, de ser palavra de Deus. É só você ler lá o versículo que está aqui na tela, referente ao livro X, né, e você vai ver o que eu estou falando. Nunca foi 39, certo? Jamais houve 39 livros. Essa é a questão. Tem outra realidade. Tem um livro que ele é apócrifo para a maioria dos cristãos e até de vários ortodoxos, mas para os da Rússia, da parte que separa da igreja lá em 1054, e de um grupo também de dois dentro das igrejas orientais, que são os ortodoxos do Rei da Eritreia e da Etiópia, eles têm esse livro como canônico, beleza? Canônico não é apócrifo para a igreja católica, protestante, para o restante dos ortodoxos e para os judeus, beleza? Está ausente da lista deles. No capítulo 14 desse livro, vem falar que os judeus tinham 94 livros. Isso que você ouviu, 94 livros. Vai falar mais ou menos assim, que os judeus... Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não coloquei. Que há 24 livros que são para todos lerem, tanto os dignos quanto os indignos, mas para os sábios, para os judeus sábios, está guardado 70 livros que outros não podem ver, que fazem parte desse conjunto de 94 livros. Ou seja, 24 estão abertos a todos e 70 só para os sábios judeus, que formam uma lista de 94 livros. Isso está no Esdras 4. Ó, procure Esdras 4, procure essa passagem aí que você vai encontrar aí na internet, certo? Outro detalhe importante que está no Talmud, está ali a passagem, Bava Batra 14b 15a, vem falar que quem escreveu o livro de Isaías, o livro de Provérbios, o Cântico dos Cânticos e Eclesiastes foi Ezequias. Aqui tem um ponto-chave. Isaías e Ezequias viveram no mesmo período, certo? Aqui tudo bem, porque para eles, essa questão de Ezequias ter sido o escritor, pode soar no sentido de como fosse um escriba, certo? Era o rei, viu? Tanto que fala que Isaías tem pelo menos 3 escritores. Quando vão estudar o texto de Isaías, percebe-se que são 3 pessoas que escrevem para formar o livro de Isaías. Beleza. Mas quando você passa para Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, começa a questão complicada. Porque Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes teriam sido escritos por Salomão. Então, ao afirmar uma diferença de 280 anos, 260 anos de diferença,
Ezequias vem aparecer, e se ele é o escritor segundo o Talmud judaico, então esses livros são pseudepígrafos. E você não aceita livros pseudepígrafos, né, meu irmão protestante? Esse seria um ponto já chato para o protestantismo resolver. Mas quando a gente passa para o próximo passo, aqui do lado aqui tem um trecho do Talmud, viu? Começa a ficar pior. O livro de Ezequiel, 12 profetas, Daniel e Esther, que viveram nesse período aí que vocês estão vendo na imagem, não foi escrito nem por Ezequiel, nem por nenhum dos 12 apóstolos, 12 profetas, nem por Daniel, nem por Esther. O Talmud afirma que quem escreveu esse livro foi o Sinédrio. Foi o Sinédrio que escreveram esses livros. Novamente, pseudepígrafos. E eu queria saber de você, meu caro protestante. Você não aceita livros pseudepígrafos. Percebe quando eu falei a vocês que apenas o Pentateuco é a palavra de Deus e os outros livros têm uma conotação inferior, não normativa, que é o judeu que fala isso, viu? Você entendeu que eu estava falando sério? Ou seja, o Talmud fala que esses livros são... O termo pseudepígrafo obviamente não aparece aí, obviamente, mas o sentido é esse. Se eu digo que escrevi para ganhar autoridade de outra pessoa que é famosa, isso é chamado de pseudepígrafo, ou seja, eu boto o meu nome lá, digo que foi escrever aquele livro ali para ganhar autoridade daquele escritor antigo, certo? Resumidamente, porcamente falando, é isso. Então, querido, por isso que é tão contestado o livro de Daniel. Porque não foi Daniel. Daniel veio no ano 620 a 530 e o livro de Daniel foi escrito em torno de 150, segundo os próprios judeus. E como eu falei, Daniel para eles é um... Adivinham não, meu Deus? É vidente. Ele não chama Daniel de profeta, os judeus. Percebe que muitas das informações que eu estou passando aqui você pode estar achando estranha, triste de ouvir, ou simplesmente está descartando a possibilidade de estudar. Eu digo a você, Deus não vai tomar você como inocente. Se você chegou até aqui, você viu o que viu, Deus não vai tomar você como inocente. Vamos lá? Então vamos depois do pseudepígrafos. É uma conversa que eu não vou procurar falar muito aqui, porque é o seguinte, alguns livros ficaram fora dessa coleção de 39. O livro de Eclesiastes, Provérbios, Ezequiel. E isso tem também no Talmud e outros documentos falando sobre essa questão. Ou seja, se os livros já eram canônicos, como é que os judeus rabínicos questionam a permanência desses livros na coleção deles? Não questionariam se eles já tinham sido aceitos como canônicos. E aqui alguns textos que eu não vou ler, mas aqui você vai encontrar os judeus falando que os rabinos são superiores até aos profetas e outras informações não tão agradáveis, digamos assim, para você ver que nunca existiu 39 livros como inerrantes, infalíveis e normativos. Os judeus nunca pensaram isso. Quem afirma isso é protestante. Para afirmar isso, negar a Igreja Católica. Preste atenção, querido. Tanto a Igreja Católica definiu o Antigo Testamento quanto o Novo, não só o Novo, mas o Antigo também. Porque você tem que entender da seguinte posição. A fé que dá a você que todos os livros são inspirados igualmente do Antigo Testamento e do Novo, vamos colocar o Novo de lado, do Antigo Testamento, foi a fé da Igreja Católica, não foi a fé judaica. Então você tem na sua fé a autoridade da Igreja Católica que afirma que esses livros são totalmente inspirados, todos os livros, não 39, mas 46. E você tem recebido da Igreja Católica a verdade da fé e você ainda ataca essa mesma igreja. E aqui tem outros trechos, eu separei a tela e você lê, certo? E aqui outros trechos interessantíssimos para você ler sobre a questão da visão judaica. Aqui alguns livros da Torá oral, que são palavra de Deus e que você deveria aceitar como palavra de Deus, irmão. Já que os judeus afirmam que é palavra de Deus, inerrante e infalível, você já vai comprar quando esses livros? Porque o seu pastor e seu teólogo de preferência nunca falaram isso para você. E você não pode se dizer inocente agora. Outro fator aqui, eu estou abordando isso aqui um pouco fora do contexto do vídeo, para o seguinte, para você ver o quanto existe de falsidade e mentira uma em cima da outra para atacar a igreja. Se fala o seguinte, que para ser palavra de Deus, o Novo Testamento tem que citar passagens do Antigo. Só que tem um detalhe. Eu não botei a lista completa aqui, só botei só alguns. Que livros do Novo Testamento citam apócrifos? 1 Enoque, 4 Esdras, Salmo de Salomão, que não é o Salmos da gente, 4 Macabeus e por aí vai. Esses livros citam livros do Antigo Testamento. Se citam livros do Antigo Testamento, seriam canônicos. Só que eles citam apócrifos. E aí? E detalhe, também é dito que os deuterocanônicos não são citados no Novo Testamento. Outra mentira, tem citações também dos deuterocanônicos no Novo Testamento. E aqui do lado, outra informação, para você ver como é o composto do protestantismo. Na Bíblia Protestante de Genebra, de 1560, tinham citações e alusões dos deuterocanônicos presentes no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento presentes do Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento citava livros do Antigo Testamento, os deuterocanônicos, que é os livros que a Igreja Católica tem e que os protestantes retiraram. Só que na Bíblia de Genebra de 1599 já é omitido. Você percebe o nível de manobra protestante? E aqui, para a gente ficar mais ciente de como é feito essa manobra. Lembra que eu falei que os protestantes falam que tem que ser citado no Novo Testamento para dar autoridade que aqueles livros do Antigo Testamento são inspirados? Beleza, são canônicos. Esses livros aqui são citados no Novo Testamento. Só que esse do meio aqui, Juízes, Ruth, Esdras, Neemias, Esté, Eclesiastes, Cântico dos Cantos, Lamentações, Abadias e Safonias, que está dentro do composto dos 39 livros, não tem nenhuma citação deles no Novo Testamento.
A lógica é essa, se não é citado, não é canônico. Esses livros não são canônicos para você agora, irmão? Você vai retirar esse livro da sua Bíblia, irmão, agora? Percebe o nível de falta de honestidade intelectual protestante para manobrar sua mente e você acreditar neles? Estude, irmão. E aqui tem alguns protestantes, citações aqui também, para você estudar sobre essas questões aqui. E aqui eu vou ler o que deixou aqui o nosso irmão protestante. Se fôssemos excluir do Antigo Testamento tudo o que o Novo não cita, nosso canão seria consideravelmente menor do que os 39 livros que aceitamos hoje. Palavras de um protestante, estudioso, escritor de livros. Pois é, irmão. Esse é um outro local que eu achei interessante colocar aqui. Durante a Idade Média, mas também antes da Idade Média, tinha muitas disputas entre rabinos e membros da igreja, padres e tal. E podia ser um material para você estudar, para saber essa composição, essa compreensão dos judeus sobre a questão dos deuterocanônicos, dos livros profetas e dos Neviim. Você vai ver aí, porque nesses escritos, por exemplo, tem dito, não sei se eu coloquei aí, porque é usado tipo o livro de Isaías como prova de dele ser uma prova que Jesus Cristo é o Messias. Então, o Isaías fala sobre o Messias e ali estaria uma revelação profética do Jesus crucificado e os judeus não aceitam. E aí Maimônides vai falar o seguinte, que esse trecho de Isaías não prova porque o texto de Isaías não é palavra de Deus. Não pode provar nada. Pois é. Aqui mais algumas informações. E para finalizar aqui, irmão, eu peço a você que, ao ver aqui, não entenda nada de forma negativa contra você, contra qualquer realidade de sua fé. Mas aqui não é nenhuma defesa da Igreja Católica. Na verdade, é uma ajuda a você, que é enganado, é omitido, várias coisas, e que você possivelmente nunca ouviu falar sobre isso aqui. Então, irmão, com toda a honestidade intelectual e com amor no coração, eu digo, não descarte essas informações. Estude. Mas vou dizer a você, no final, você vai se decepcionar com a reforma protestante e perceber que não foi só o cânon que foi alterado, que foi mutilado. Muita coisa foi omitida e muita mentira foi dada. Um abraço para você e fique com Deus.